Essa matéria que vou trazer hoje, ela é bem impactante, principalmente para alguém que ainda não tenha essa informação. É um assunto que recentemente tomou conta do país, pois se trata de uma decisão que poderá marcar ainda mais os destinos dessa nação. Acompanhe atentamente até o final. Se você achar que tem alguma relevância essa matéria, dê seu like, já se inscreva e compartilhe. Então, vamos lá. Pois bem, enquanto eu falo, você vai assistir algumas cenas que até parece com cenas de filme, mas não é. É a pura realidade dos Estados Unidos hoje. O local se trata aí da Avenida de Kensington. E lá na Filadélfia, a maioria dos dependentes de drogas naquele local já passaram para um tal de fentanil, que é a droga 50 vezes mais forte do que a heroína e que acabou de aportar no Brasil. Só lá são drogas, prostituição, violência. Um ano com mais de 100 mil pessoas que morreram de overdose por causa dessa porcaria. Eu vou passar então o filme aqui. É de conhecimento geral que desde os tempos mais remotos os seres vivos procuram formas de fugir da realidade, dessa realidade que os cercam. As drogas são os caminhos mais comuns para essa necessidade, sejam elas lícitas ou não. Suas consequências podem ser devastadoras não somente para quem usa, mas para a sociedade em geral. A partir do momento que o ser humano passou a viver em sociedade, problemas surgiram, doenças como ansiedade, depressão e momentos de estresse, por exemplo, são um dos principais fatores pela busca do prazer momentâneo oferecido pelos entorpecentes. Não só isso, a realidade nos mostra que os adolescentes estão se envolvendo com certos tipos aí de drogas, muitas vezes por influência do grupo. Independente das opiniões sobre o tema, é incontestável que o tráfico de drogas é hoje um negócio altamente lucrativo devido à sua facilidade de compra. Muitas pessoas tornam-se usuárias, trazendo para si e para toda a sociedade inúmeros malefícios. A segregação no espaço urbano, uma grave consequência desse uso, e com ela a violência cresce, aumentando também o índice aí de assassinatos e instabilidade do Estado. Dessa forma fica mais claro que esse problema é mais complexo do que aparenta. Seria mais do que normal eu defender aqui o papel imprescindível da escola e da família quanto à prevenção do uso, mas infelizmente a realidade que a gente consegue ver é uma proliferação bastante grande no meio escolar, principalmente no meio universitário. Isso é uma realidade. Não estou aqui inventando para fazer conteúdo. O consumo de drogas não é um mal que se restringe aí somente aos usuários. As consequências sociais, psicossociais e econômicas desse consumo de drogas vai muito além deles. No âmbito familiar, segundo dados aí recentes divulgados aí pela Universidade Federal de São Paulo, para cada dependente de drogas ilícitas, existem, em média, mais 4 pessoas afetadas de forma devastadora, comprometendo em inúmeras dimensões uma população de quase 30 milhões de brasileiros. No âmbito social, parte substantiva aí da violência a que está exposta nossa população guarda estreito vínculo causal com o consumo de droga.
e o consumo vem aumentando continuamente no Brasil dia a dia. O Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, a entidade ligada aí à ONU, disse que a dependência dos brasileiros é 4 vezes superior à média mundial e 25% maior que a média da América do Sul. E isso é muito preocupante. À medida que vemos a inclinação de parte da elite nacional, inclinando para facilitar ainda mais o acesso à maconha, nessa elite está incluso, é claro, o Judiciário e o Governo Federal. O que alguns ditos especialistas e até autoridades políticas e jurídicas têm alegados para abraçar a luta para essa legalização das drogas? Primeiro, segundo eles, porque o Estado tem se mostrado ineficaz para confrontar de forma definitiva o tráfico. Ou seja, fracassou aí o combate às drogas. Enfraqueceria muitas organizações criminosas, tirando deles as suas principais fontes de lucro. E que a depressão das drogas nunca deu resultado, a repressão, na verdade, né? Nunca deu resultado, né? E fomentaria apenas violência, corrupção e marginalização dos usuários. Somente a liberação controlada das drogas poderia minimizar seus danos. Infelizmente, eu tenho algo a dizer. Que todos esses argumentos são falhos, se não para buscar motivos para a permissão de algo que fará sofrer grande parte de uma sociedade que já sofre hoje com uma boa parcela de jovens dependentes dessas drogas, seria para o próprio traficante. Talvez aí numa avaliação errônea, né, dessas autoridades, desses especialistas, das possíveis consequências, porque aqui para nós buscamos as informações, né? Médicos constatam que as consequências a longo prazo de qualquer tipo de droga inclui destruição de neurônios, que diminui a capacidade de pensar e realizar atividades, desenvolvendo doenças psiquiátricas como psicose, depressão ou esquizofrenia, lesões no fígado como câncer hepático, mau funcionamento dos rins, dos nervos, desenvolvimento de doenças contagiosas como AIDS ou hepatite, problemas do coração como infarto, morte precoce, isolamento da família e da sociedade. Atualmente, temos em discussão a Constituição na verdade, a constitucionalidade, né, do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343 de 2006, qual tipifica como crime o porte de drogas para consumo pessoal. Contudo, sabemos que hoje existe uma tolerância com relação ao usuário. Haja vista as cracolândias pelo país, são verdadeiras feiras de usuários. As pessoas perderam a vergonha e andam na rua consumindo normalmente a maconha. Falta muito pouco para essa corte maior do país legalizar o porte de até 60 gramas de droga, o que hoje representa cerca de 60 cigarros de maconha. E cultiva aí de 6 pés de maconha em casa. E o ministro Gilmar Mendes ainda foi mais longe, sugerindo a legalização de qualquer tipo de droga. Segundo algumas correntes jurídicas,
a descriminalização desafogaria o judiciário como, nesses casos, ou seja, legislando em benefício próprio. E é importante que a gente faça a contraposição desses argumentos. A primeira alegação deles, não, é claro que não se sustenta, porque o combate às drogas, não é uma guerra comum. Esse combate é contínuo e nunca tem fim, pelos diversos motivos que explicitei aí no início. Portanto, falar que o combate fracassou é uma falácia, unicamente para justificar essa liberação que querem fazer aí já há algum tempo aqui no Brasil. Sabemos muito bem que existem organizações internacionais poderosíssimas que investem fortunas para essa liberação. Não sei quais são suas pretensões, mas digo que não é em benefício das pessoas de bem, muito menos das famílias. São as mesmas organizações que defendem a eliminação de criancinhas no ventre da mãe. Outra alegação que eles têm, é que enfraqueceria aí o tráfico de drogas. E, na minha opinião, o efeito seria basicamente o contrário. Veja o que acontece com o comércio ilegal do cigarro hoje. Apesar de ser um produto liberado, para consumo e venda, no caso aí, existem os grupos que fazem o descaminho ilegal dessa venda. E como sabemos, são grupos que faturam muito. E existem até organizações internacional criminosa. Seriam eles os mais beneficiados nesse caso aí da liberação das drogas, porque já tem uma estrutura que iria fornecer ainda mais para um número crescente de dependentes. Eu gostaria de ver esses defensores dessa legalização tentando convencer uma família que já foi afetada por algum ente da família que se envolveu com droga. A Confederação Nacional de Municípios divulgou uma pesquisa sobre o consumo de crack nas cidades brasileiras. De acordo com o estudo, o número de usuários de crack no Brasil de cerca de 1,2 milhões de pessoas. E o primeiro contato com a droga costuma ser aos 13 anos de idade. Realizado em 71% dos municípios do país. A pesquisa mostra o avanço do crack e a dificuldade dos governos para resolver esse problema. O crack, sim, é uma droga barata que causa dependência muito rápido. Essa combinação pode ter facilitado a chegada dessa droga a quase todos os municípios brasileiros. Dos 3.950 municípios pesquisados, apenas 14,8% tem um centro de atenção psicossocial, ou CAPS, que trata dos dependentes. Só 8,43% possuem um programa municipal de combate ao crack e 62% desses municípios que têm realizado algum programa voltado a esses usuários. E poucos são as ajudas do governo federal e estadual. E todos nós sabemos que a maior porta de entrada para essa droga mais pesada, essa que é o crack, e essa que está vindo aí dos Estados Unidos, ela tem a entrada pela maconha. E falar que é preciso descriminalizar é querer chamar o povo de idiota, porque a droga já é, hoje no Brasil,
consumida pelos usuários sem nenhum problema. Hoje ninguém é preso por usar droga, mas ainda tem o combate ao tráfico de droga. E o que se está agilizando é uma facilitação para uma atividade de venda de droga. Essa atividade, muitas vezes, é o aviãozinho, o chamado aviãozinho, que exerce em todos os bairros, né? Não diríamos aqui só nas periferias, não, mas em todo lugar no Brasil tem lá um aviãozinho que vende, que faz a venda da droga. E é claro, essa droga, ela sempre vem de algum lugar, principalmente dos grandes traficantes que não aparecem. Então, a gente vê aí a situação do Brasil hoje em relação a esse problema que está aí na corte, né? Já foi decidido pelo Congresso Nacional, mas agora nossa Corte Maior quer fazer, né, o que o governo federal já vinha falando, se assumisse o governo, iria fazer, seria a descriminalização da droga. O aumento de usuários aqui em nosso país. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso aí, porque a situação que hoje se encontra, as famílias que têm usuário hoje no Brasil não são nada boas. O que a gente viu aí, ó, esses números que a gente viu, eu falei aqui agora, relativo às cidades, aos municípios que têm condições de ajudar no tratamento dessas pessoas, são muito ínfimas. E eu não quero dizer que o que poderia ajudar a melhorar seria a liberação das drogas, muito pelo contrário. Eu acho que hoje precisa realmente fazer o contrário do que essas pessoas querem. Temos que fazer uma repressão ao uso e consumo de drogas, para que o traficante não tenha um comércio muito fácil, porque quem sofre são as famílias desses dependentes hoje. Mas é isso aí. Nós ficamos por aqui. Eu acredito que essa matéria tenha sido importante. Trouxemos aqui algumas informações que eu acho que é relevante. Então, vamos ficar por aqui.